década de 70 do século XX, o jornalista José Carlos Góes Montalvão se consolidou como profissional de imprensa, como repórter, como redator, como editor. Atuou em jornais impressos dos estados da Bahia e do estado de Sergipe. Também foi jornalista de TV. Montalvão começou sua atividade profissional no jornal À Tarde. Ao longo da sua carreira, trabalhou naquele periódico baiano, o mais importante do estado da Bahia, por cerca de 3 anos. Trabalhou também no estado da Bahia nos Diários Associados. Dirigiu o jornal impresso dos Diários Associados, em Salvador, e foi diretor de jornalismo da TV Itapuã, quando os Diários Associados na Bahia tinham Davi Hall como dirigente. Em Sergipe, José Carlos Góes Montalvão trabalhou na Gazeta de Sergipe, no Diário de Aracaju, na Tribuna de Aracaju, no jornal O Estado de Sergipe. Neste vídeo de memórias, Montalvão nos fala sobre essa sua experiência na mídia baiana e na mídia sergipana. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista José Carlos Góes Montalvão. Idas e vindas em torno de 3 anos. O primeiro era Brito Cunha, um velho e querido e respeitado jornalista da Bahia. O editor era Curvelo, que depois, inclusive, foi diretor da imprensa oficial da Bahia. E dos que eu me lembro, Dr. Jorge Calmon, que era o dono do jornal, praticamente, então ele fazia as visitas. E o Junot, que era o secretário-geral do jornal, mas a nível praticamente de diretoria. Ele não conversava com as pessoas, com os jornalistas, com os repórteres. A transição dele, o diálogo dele, ele era o meio-campo entre a redação e a direção do jornal, certo? O velho Junot Silveira, era essa a missão dele. Mas no dia a dia conosco era Brito Cunha. Tinha um sergipano que eu estou esquecido, que é o sobrenome Ribeiro. Parece que era José Augusto Ribeiro, era sergipano, parece que era distância. Tinha um Cri-Cri, que a gente tem que se lembrar, aí eu me lembro do nome perfeito, era Walter Pires. Esse era um Cri-Cri. Dizia que o jornal estava atrasado, porque o sergipano, ladrão de cavalo, aquelas coisas da lua, de São Jorge, isso, aquilo outro. E, ao mesmo tempo, também tinha expoentes. O Vilalva era repórter de economia. Aí, as grandes matérias de economia do Jornal à Tarde eram desenvolvidas pelo Geraldo Vilalva. E tinha Eliezer, tinha Suzana, enfim, tinha muita gente, meu Deus do céu. Isso na velha tarde, da Castro Alves, número 5. Eu trabalhei na tarde antiga, certo? Do tempo que a tarde era vespertina. A gente ia fechar o jornal 7 horas da manhã, a gente chegava na redação e fechava o jornal 9. 11, 11h30, o jornal estava impresso, estava na rua. Depois, muito tempo depois, chegou mais um jornal para concorrer com a tarde, pela tarde, que era a Tribuna da Bahia. Foi um projeto bastante ousado da Tribuna da Bahia, porque tinha outros matutinos, tinham 2 outros jornais matutinos. O Diário de Notícias, da rede
associada de Assis Chateaubriand, os Diários Associados, e tinha o Jornal da Bahia, que era de João Falcão, um político de Feira de Santana. Eram, na Bahia toda, em Salvador, eram uns 4 jornais naquele tempo. E o principal, sempre, o Jornal da Tarde. Bem depois surgiu o Correio da Bahia, que foi do Antônio Carlos Magalhães. Mas isso já foi muito tempo depois, já não estava no dia a dia de Salvador, no jornalismo, certo? Obviamente, trabalhava nos jornais locais, certo? Tranquilamente trabalhava nos jornais locais. Eu trabalhei, graças a Deus, na Gazeta de Sergipe, trabalhei no Jornal de Sergipe, trabalhei no Diário de Aracaju, trabalhei na Jornal de Sergipe, Jornal da Cidade, Diário de Aracaju, trabalhei no Estado de Sergipe, que era um jornal que era impresso na tipografia da Cruzada, pertencia a um cidadão chamado Vieira, que aí me veio agora uma lembrança de como se fazia jornalismo sem internet e com notícias da noite de meia-noite. Esse jornal me deu essa pequena experiência que eu não tinha nem registrado nos meus alfarrábios, mas agora me toquei. Então, em síntese, eu trabalhei em todos os grandes jornais de Aracaju. Gazeta de Sergipe, Diário de Aracaju, Jornal da Cidade, Jornal de Sergipe, Tribuna de Aracaju, com Paulo Valverde, Teotônio Neto, nascendo Valdomiro Júnior, nasceu lá na Tribuna de Aracaju. Então, trabalhei, aí era esse misto. Passava um tempo aqui em Aracaju e cismava e voltava para Salvador, e graças a Deus havia sempre uma porta aberta e fiquei. Aí fui setorista, né? Depois que eu cresci um pouquinho no jornalismo da Bahia, eu passei a ser setorista. Passei um bom tempo com hotéis, um outro tempo com aeroporto, fazer cobertura de aeroporto. Era uma coisa gratificante, diferente. Você tinha que ter amizades com o pessoal da Varig, da Transbrasil, que era a VASP, que eram as empresas da época. Por exemplo, eu me lembro de uma boa matéria que eu fiz como setorista de aeroporto. O Roberto Carlos estava no auge das famas, maiores sucessos, e ele estava num voo indo para Recife, onde iria fazer um show. O pessoal da limpeza da aeronave, quando detectou que o Roberto Carlos estava na aeronave, teve alguém que saiu correndo e foi lá no aeroporto e me avisou que o Roberto estava no avião. Aí eu pedi permissão, me permitiram, eu entrei e fiz uma boa matéria com o Roberto Carlos, que na época estava no maior sucesso. Foi uma das matérias interessantes que eu fiz. Também setorista de hotel, era outra coisa que a gente tinha que descobrir quem era a pessoa importante que estava visitando Salvador. Naquele tempo, o principal hotel que tinha em Salvador era o Hotel da Bahia. O Hotel da Bahia era na 7 de setembro, perto do Campo Grande. Era o principal hotel de lá de Salvador. Então, quem era rico, quem era empresário, quem vinha a Salvador para tratar de negócios, habitualmente se hospedava no Hotel da Bahia, que era da rede tropical da Varig. Então, a tripulação da Varig ficava lá no Hotel da Bahia e as maiores autoridades que visitavam a Bahia. Eu tenho uma lembrança de um embaixador que, meu Deus do céu, parece que era da Nicarágua.
foi uma loucura. Eu calçava, lembra do tradicional roló, o sapato, roló, e ele ficou pasmo, ele ficou curioso. Que tipo de calçado era aquele, que ele não conhecia. Por isso eu tinha o quê, meu Deus? 20 anos de idade, cabelo grande. Eu tenho fotos com cabelo grande, eu já tive cabelo. Então, foi interessante essa matéria, porque a gente saiu do foco da reportagem, do embaixador visitando Salvador, para ele querer saber sobre moda do Nordeste, com um repórter calçando um roló e com aquelas bolsas à lá Fernando Sávio. Lembra daquelas bolsas que Fernando Sávio usava? Eu já usava também, de couro cru, aquelas bolsas, né? São lembranças da passagem na Bahia. Eu tive um pequeno tempo lá na Bahia. Eu cheguei a ser diretor de jornalismo da TV Itapuã, secretário de redação do Diário de Notícias, e que foi exatamente num tempo em que o Diário de Aracaju acabava sendo impresso lá no DN, na oficina do Diário de Notícias, porque deu problemas aqui em Aracaju, e Raimundo Luiz, que tem uma memória extremamente privilegiada, que poderia até dar um depoimento melhor do que o meu. A verdade é essa: deu problemas aqui em Aracaju, na oficina, não tinham dinheiro para consertar, e a alternativa que se encontrou foi que o jornal passasse a ser impresso lá em Salvador. Considerando que existia dentro da casa um jornalista sergipano, que era o secretário de redação do DN, então o Davi Hall, que era o superintendente dos Diários Associados, me escalou para que pelo menos que eu fechasse a primeira página do Diário de Aracaju, porque as outras páginas, os diagramadores do próprio DN que fechavam as páginas. Agora, a primeira página, Davi exigia que tivesse o meu olhar, então a gente fechava esse jornal mais ou menos 7h30 da noite, que ele tinha que ser impresso antes do DN. Por quê? Porque ele tinha que estar pronto antes de meia-noite, 11 horas da noite, ele tinha que estar pronto para os carros dos Diários Associados levarem até a rodoviária e era embarcado nos ônibus, transportado num ônibus que saía de Salvador meia-noite, chegava em Aracaju 5 da manhã, e já tinha uma equipe aqui em Aracaju que pegava esse jornal e fazia a distribuição nas bancas e para os leitores. São momentos que eu tive a oportunidade de vivenciar. Já tinha trabalhado no Diários Associados em Aracaju. Né? É um primeiro fato. E o segundo fato é que eu já conhecia o menino que eu falei na história da Davi Hall, que ele vinha sempre aqui em Aracaju, e nessas minhas idas e vindas que eu tive desses 3 anos, um desses tempos eu entrei lá nos Associados. E deu um problema lá com um colega jornalista, e Davi me pediu para eu assumir a direção de jornalismo. E que eu, se tiver tempo, tem uma historinha hiper interessante. Eu não tinha grande vivência de telejornalismo. Minha coisa era redação de jornal. E televisão era algo totalmente diferente. Aí algo me marcou profundamente, Jorge. Quem é mais velho sabe que os Diários Associados, em determinada fase, tinha muita pieguice com o sistema, com o governo, e isso era período revolucionário, etc. Então tinha um hábito de fazer umas gravações de Natal
desejando Feliz Natal para o povo baiano, isso, aquilo outro. E o Diário Associado estava contraindo um empréstimo do Desembanco, que era um banco baiano de desenvolvimento. Parece-me que o nome era Silvio Farias, o presidente do Desembanco. Pois bem, essa reportagem, esse simples Feliz Natal, o Davi Raul exigiu que eu fosse. Não era para ir nenhum repórter, tinha que ser Montalvão, que era o diretor, então Montalvão, quem sabe, é ele que tem que ir. E o próprio Davi também foi para ver a entrevista do Silvio Farias. Acontece o quê? Era o nascedouro dessas câmeras mais modernas que você acabava vendo a filmagem ali mesmo na hora. Mais antigo era os filmes que a gente revelava, e cortava e fazia edição. Então já estava chegando essas máquinas, eu não me esqueço o nome, do tipo do equipamento. Pois bem, gravamos. A primeira fala saiu na lata, tranquila, bem pausada, pergunta bem feita, resposta bem dada, tudo tranquilo, maravilhoso. Aí o Davi Raul, não, vamos fazer uma segunda, porque sempre é bom a gente ter uma opção, isso, aquilo. Davi, não precisa, tá na lata, tá direitinho, tá bom demais. Mas ele era o superintendente, eu era um simples diretor, então gravamos uma segunda. Acontece que o entrevistado se equivocou na passagem e coloca a mão na cabeça, diz, me esqueci, parem. Aí o Davi, tá vendo, Montalvão, a importância de gravar mais do que uma vez? Ou não tinha importância nenhuma, que a primeira estava toda pronta, estava toda tranquila, não tinha o que fazer. Aí gravamos a terceira, para ficar tudo certinho. Ok, ficou gravadinho, tudo perfeito. Os associados enfrentavam um problema financeiro muito acentuado. Então, a meninada da técnica, na hora que foi colocar o material no ar, eu me lembro, escrevi o texto, deixei a deixa para subir o áudio, e o corte, tudo direitinho. Não é que, por raiva, o pessoal, com raiva, não subiu o áudio. Então, o presidente do Desembanco ficou falando e sem áudio. Porra, foi um horror lá na TV Itapuã nesse dia, nessa noite. Foi um pega para capar. Eu digo, Davi, infelizmente eu não tenho culpa. O que é que eu posso fazer? É a técnica que tinha que subir o áudio na hora. Eu não posso estar lá segurando a mão de um funcionário para subir o áudio. Minha determinação é editar o material, colocar o material prontinho. Quanto à parte técnica, já é outro departamento, não sou eu. Vamos repetir. Vamos fazer, vamos botar amanhã. Ok? Aí, quando chega no amanhã, meu irmão, eu vou para a redação, deixo tudo prontinho, direitinho. O pessoal chega e bota exatamente a segunda entrevista. E o cidadão bota a mão na cabeça e diz, parem que eu errei. Olha, é marcante para um menino de 20 anos de idade dirigir uma emissora de televisão, jornalismo, uma emissora de televisão, numa soteropolitana Salvador, e em cima do mesmo feito, ter dois erros. Um dia antes, o áudio que não subiu. Então, o rapaz falava, o Silvio falava, e ninguém o escutava o que ele falava. No dia seguinte, se repete a matéria, e aí ele bota a mão na cabeça e diz que errou. Meu irmão, o dinheirinho que ia entrar para os financiamentos lá para Diários Associados, Gurou,
era final de ano, dinheiro que ia entrar para poder pagar o 13º. Olha, foi um zum que marcou profundamente a minha efêmera passagem enquanto jornalismo televisivo. Que Davi queria, porque queria que eu tomasse conta até da parte técnica, meu Deus do céu. Era impossível, vamos dizer, para se lembrar, um Nestor Amazonas, um Teotônio Neto, depois de ter feito todo o material, redigido todo o material, ir lá ver se Laminha, ver se Jesus estava botando o áudio correto, a fita correta. Algo assim meio difícil. Eu estou falando como exemplos de grandes profissionais, que era o Liminha, que era um grande profissional da TV, o Jesus, outro grande profissional, obviamente, que jamais eles errariam. Eu só dei como exemplo de Teotônio ter que ir para a parte técnica e ver se apertou o botão A, ou o botão B, ou o botão C. Era impossível, a gente fazia a edição e vai, né? Ia fazer outras coisas, mesmo porque, Jorge, eu fechava o jornal Diário de Aracaju, como eu disse, cedo. Depois ia para a redação da TV Itapuã, ver o que os repórteres tinham produzido e escolher as principais matérias do Jornal da Noite, do jornalismo da TV Itapuã. E depois eu voltava para o DN para fechar o DN. DN era Diário de Notícias, que era uma loucura, Jorge. Eu sofri bastante, graças a Deus, mas é a vida, é a universidade da vida. Eu sofri bastante, tinha um diagramador que os repórteres faziam as matérias, eu escolhia o que ia para a chamada na primeira página, etc. E ele pegava a lauda, fazia isso, virava a cara, fazia isso aqui, e eu dizia, mas Medrado, a matéria tem que entrar em 2 colunas por 30, você já mediu para a diagramação bater certinha, essa não é de 1 coluna não, é de 2, não, essa não é de 2, é de 3 colunas. Ah, você é de Sergipe, você é menino, você não sabe o que é diagramação, isso aqui a gente sabe pelo peso. Aí depois o filho da peste ia embora, né? Ele diagramava, deixava tudo bonitinho, o espelho do jornal todo diagramado, e se mandava para a residência dele. Era gente que tinha 28 anos de jornal, trabalhava há 28 anos lá. Eu tinha 20 de idade e era chefe dele. Eles não gostavam dessa coisa, de um menino de Aracaju dirigir os mais velhos dos diários associados lá E aí, meu irmão, era uma loucura. Ele ia embora, Duca era o chefe da oficina. Então, 11, meia-noite, 1h da manhã, Duca chegava, Montalvão, estourou a matéria, Montalvão, deu buraco. Aí a gente tinha que encontrar uma outra matéria para poder... olha que é no tempo da linotipia, impressão a quente, né? Você chegou a pegar as velhas linotipias, né? Então, era uma loucura. O diagramador, a essa altura do campeonato, estava na caminha dele, no bem bom. Eu ficava até assistir a saída do jornal, a impressão do jornal. Só quando imprimia é que eu ia para casa. Então, eu passava, na verdade, 16, 18 horas dia trabalhando dentro dos diários associados para poder tomar conta desses 3 responsabilidades que me foram dadas, certo? Isso foi antes de 72, 71, 70. Aí foi quando eu conheci a tal de uma garota que eu namorei lá na Bahia, e saí para Brasília, daí para Aracaju e retornei. Ela retornou para Salvador e eu fiquei lá.